pessoal, tudo bom? Eu sou a Débora Francischini, fisioterapeuta, em mais um programa Fisioterapia, Prevenção e Reabilitação. Você que tem uma empresa e quer divulgar na TV Cidade, entre em contato com o número que aparece na tela. Hoje eu tenho uma convidada, é a fisioterapeuta Mariana Pinkoski de Souza. Ela vai falar com a gente sobre fisioterapia, a atuação da fisioterapia na inclusiva. Tudo bom, Mariana? Seja bem-vinda ao nosso programa. Olá, tudo bem? Obrigada pelo convite. Estou muito feliz por estar aqui. Então, fala um pouquinho o que que te atraiu para essa área. Uhum. Bom, vou falar um pouquinho sobre a minha formação, né? Daí eu acho que Isso. já vão vindo várias respostas juntos. Então, bom, eu me formei em fisioterapia, pelo IPA, já faz um tempinho, já fazem 12 anos. E depois que eu me formei, eu me interessei muito pela área da inclusão, né? Porque o meu TCC, né, já foi com cegos. Então, eu já entrevistei cegos naquela época. Então, eu já comecei a atender, esse público desde que eu me formei. Então, já tive contato com esse público e comecei a atender a domicílio, né? Iniciando então minha carreira. Depois, como eu gostei dessa área, eu fiz mestrado em reabilitação e inclusão. Então, consegui me aprofundar ainda mais e a minha dissertação foi com professores com deficiência na universidade. Interessante. Então, foi bem interessante porque eu consegui me aproximar dessas pessoas, saber história de vida, sabe? Então, isso foi bem interessante, criei vários vínculos. Tanto é que tem professores que eu atendo até hoje, né? Que vão lá na clínica ou que eu atendo a domicílio também. Atualmente eu não atendo mais a domicílio, mas tem algumas, né? Algumas exceções que a gente abre mão por já conhecer há tempo, né? E então, depois do meu mestrado, em 2016, eu já tinha atendido em várias áreas, a domiciliar, eu tinha atendido na área hospitalar, trabalhei na Santa Casa durante 5 anos. Então, eu trabalhei também numa área bem específica que também me abriu bastante o olhar assim da inclusão, que foi na ecoterapia, né, que eu trabalhava com crianças com deficiência. Então, foi uma experiência bem bacana, assim. E depois daí, como já era um sonho, que eu tinha esse sonho de abrir um negócio próprio, então eu fui montando devagarinho a clínica, né? Foi surgindo a oportunidade. Eu fui montando aos poucos, demorou assim, depois que eu tive o local, né, que foi a sala, eu demorei uns 2 anos para conseguir abrir, mas daí consegui abrir, então hoje em dia a clínica é um espaço de fisioterapia, que a gente chama de fisioterapia inclusiva, mas daí aos pouquinhos eu vou explicando por quê. Hum. Tem fisioterapia, então tem nutrição lá também, né? Tem uma Nutri bem bacana, tem Pilates, que tem os aparelhos do Pilates, então é um ambiente bem legal. E também tem terapias integrativas, que é o quê? É o Reiki, acupuntura, auriculoterapia, cromoterapia, aromaterapia, escaldapés, então tem uma série de terapias aí que complementam. E desde então, em 2016, que eu consegui inaugurar então o Espaço Fisiotê, que é esse meu local de trabalho. Eu atuo lá, né? E atuo um público bem considerável de pessoas com deficiência, mas a gente fala de fisioterapia inclusiva justamente para incluir todo tipo de público, né? Que precisa então desse auxílio para ressocialização, para manter uma qualidade de vida boa, para ter uma prevenção, né? Já que o programa fala bastante sobre prevenção também, então é importante a gente falar aqui. Então, tem vários idosos que sofreram com acidente ou pessoas que sofreram acidente ao longo da vida e que precisam, né, se reinserir na sociedade. Então, a fisioterapia, inclusive, é justamente isso.
de buscar acolher essas pessoas, né? Saber o que elas precisam para que a fisioterapia consiga ajudar elas a ter todo o convívio de novo, né? Com a família, com os amigos, então conseguir que elas tenham uma vida tranquila e consigam se socializar, mas também não só pensando nas técnicas, porque que é uma fisioterapia inclusiva, que a gente não pensa nas técnicas, a gente pensa no todo, né? A gente pensa no que o indivíduo vai precisar no geral. Então, sobre a sua inserção psicossocial, sobre as suas emoções, né? Sobre todo o contexto do paciente. Então, a gente não aplica só técnicas ou ferramentas com esse paciente, mas a gente pensa no contexto amplo para que a gente consiga dar o melhor tratamento possível, né? E também os tratamentos que a gente não tem na clínica, a gente consegue também indicar, né? E depois do meu mestrado, que daí eu comecei a atender mais ainda esse público, eu fui para o doutorado, meu doutorado em educação, e daí eu já comecei a dar algumas palestras, cursos, né? Fui mais para a área da educação mesmo. Agora também tô com uma parceria com a Unicelv, então eu tô com estudantes lá na clínica que fazem, eu dou a disciplina de estágio supervisionado, né? Então, eu já fui mais para essa área da educação, mas com um olhar bem voltado para a área da inclusão. Inclusão. Como a gente tem o Pilates também lá na clínica, a gente atende muitas pessoas que muitas pessoas veem, mas quem é que pode fazer Pilates? Todo mundo pode fazer, cadeirante, Uhum. pessoas com nanismo, né? Então a gente tem sim todo esse público lá fazendo Pilates, porque a Que gente quer maravilha. que todo mundo consiga fazer Sim, e a gente consegue adaptar, sim. Tem vários exercícios que a gente consegue adaptar, né? Então é possível sim fazer e viver de forma tranquila, porque, além de tudo, quem frequenta a clínica consegue conviver com outros pacientes, então tem essa questão é de, importantíssima da de salubridade, né? conversar, de socializar, de criar amizades, vínculos ali, né? Então, como é num bairro, um lugar bem familiar, então o pessoal se reúne ali para conversar, para bater papo, então isso é bem importante, bem legal. E a gente pensa assim, reabilitação, claro, é inclusão, mas não é todo profissional que é preparado para esse público, né? De repente, o paciente que, né, o cego, os pacientes que de repente têm uma deficiência maior, não é todo profissional que é preparado para esses atendimentos, para adaptar. Então, isso é bem interessante mesmo, né? Para saber que realmente tem profissionais que atuam nessa área que, né, cada vez aumenta mais e que inclui o paciente e socializa com outros, então isso é muito legal, né? Uhum, é muito bacana. E é uma coisa que vai complementando, assim, porque a gente atende na fisioterapia, o paciente vem para nós na fisioterapia. Daí a gente percebe uma melhora, mas vê que ainda tem alguma coisa que incomoda. Então a gente está sempre conversando, sempre reavaliando o paciente. Porque a gente sempre diz assim que tem que ter um olhar bem individual, porque cada indivíduo é único. A gente não pode ter uma receita de bolo para tratar É o paciente. verdade. Então, a gente tem que estar sempre conversando, e tentando entender, para daí moldando o que a gente pode fazer de melhor para aquela pessoa. Mas o que eu percebo muito, até depois da pandemia, a gente conseguiu ver bastante, são os casos de depressão, ansiedade, né? Que tem aumentado muito. Então, além do processo de lesão, ou a pessoa que já tem alguma deficiência que quer praticar o Pilates, por exemplo, a gente percebe que existe sim ansiedade, depressão que tá envolvido. Por isso que às vezes muitas vezes as terapias integrativas, como a auriculoterapia, que é o caso que eu aplico,
elas ajudam muito o paciente a ter melhores resultados, sabe? Então, além do Pilates, a fisioterapia ali, fazer uma terapia integrativa para a pessoa conseguir se sentir melhor, né? Conseguir ter um sono melhor, porque é muito importante essa questão do sono também para o dia a dia, Atividade física também, o exercício em si o ajuda exercício. bastante a reduzir a ansiedade, a Sim, promover o relaxamento, né? Então, tudo ajuda bastante, né? tudo ajuda. Eu queria te Uhum, perguntar se, de repente, algum paciente que de repente, ficou cego e que, de repente, tu começou a atender e fez todo um tratamento para incluir ele, e como é que, assim, se chegou a ter ou se realmente são pacientes que já são cegos, que, né, têm já um uhum. reparo, porque realmente quando é diferente, né, o paciente que de repente já tem a deficiência ou que adquiriu e que realmente é bem mais difícil, né, É, para reabilitar. o que a gente observa bastante, são idosos que vão perdendo a visão, né? Então, assim, eu não tenho, assim, paciente, não tive ainda essa experiência de paciente que perdeu totalmente a visão. A maioria são idosos que daí perdem um olho, né? A visão de um olho, ou perdem 50% da visão. Então, tem isso também, pela acuidade visual, que a gente chama, né? Uhum. A maioria que chegou até mim já são deficientes visuais, né? Já tem essa deficiência visual, há mais tempo, e a maioria por glaucoma, né? Então a gente vê que tem É uma progressão, né? Vai aos uma pouquinhos progressão. perdendo a visão Exatamente. e vai dificultando bastante das atividades de vida diária, principalmente, né, nos idosos. Então, isso é bem interessante de ver que tem profissionais que estão preparados para atender esse público, porque às vezes a gente é preparado para atender o idoso, mas Uhum, nessas dificuldades maiores de visão, fica um pouco difícil. Então, de repente, é bem importante mesmo ter todo esse preparo para que a uhum, gente consiga não só reabilitar o idoso, mas também incluir, socializar ele, né? Então, exatamente. bem Porque interessante. assim, porque por mais que a pessoa vá até a clínica, faça exercício, faça pilates, é importante eu também, muitas vezes, ir até a casa do paciente para observar quais acessibilidades que a gente pode fazer também, por exemplo, tirar tapetes para não ter o risco de queda, adaptar coisas que fiquem mais funcionais para o dia a dia, né? Tirar as coisas muito altas para ele ter acesso. Então, a gente consegue ter esse alcance também da fisioterapia para o dia a dia, né? Para pensar nessas facilidades que ele possa ter e pensar também para fazer o exercício voltado justamente para a funcionalidade, né? Dele sentar melhor, dele levantar melhor, de pegar as coisas com mais facilidade, se abaixar. Então, de pensar nessas. Para facilitar justamente o exercício para promover a qualidade de vida, né? Dessas pessoas. É Então é bem interessante. bacana. A gente fala fisioterapia inclusiva, mas não só para pessoa com deficiência, mas pensando no público geral, né? Porque tem muita gente que acha que não pode fazer e pode, tipo, obeso, né? A pessoa que já está idosa, que não quer sair de casa. Então tem muitas pessoas que ficam se perguntando, ah, mas será que eu vou? Não, aqui vai ser. E é bem interessante o É. que tu falou do Pilates. O Pilates, por exemplo, o paciente cadeirante às vezes pensa, ai, será que eu consigo? Claro que sim, né? Imagina, é bem Aham. interessante esse trabalho justamente para melhorar a parte funcional, a parte respiratória, a parte ali de controle de tronco, então tudo ajuda bastante, né? Tudo E daqui a ajuda. pouco tem lugares que, claro, não tem esse preparo de receber esses pacientes, então, muito bom mesmo, né, de conseguir, Sim. né, atrair todo esse público para que
realmente, né, tenha a socialização e a melhora, né, a reabilitação também. Exatamente. E foi algo que a gente pensou bastante, assim, na acessibilidade da clínica, sabe? De ser um lugar que todos pudessem ter acesso, por exemplo, como é um lugar no térreo, a gente já tem, né, uma rampinha para Isso, né? entrada, então já pensou na recepção para todo mundo conseguir passar com cadeira de roda, Esse né? ambiente Ou amplo as para que pessoas, tenha, né, o... esse espaço amplo, né? A campainha já foi mais para baixo para quem tem nanismo conseguir, né, chegar até nós. Então, tudo isso a gente pensou nos mínimos detalhes para que as pessoas se sentissem bem, né, aqui dentro, assim. Então, isso é bem importante. E Nossa, depois que e aí não, e como não tem muitas pessoas que sabem, né, que a gente atende esse público, muita gente pergunta e aí acaba conhecendo, né, que é um diferencial que a gente consegue atender. E aí acaba gostando muito, né, porque quem se sente consegue estar bem, ali, se se sente, sente né, bem. socializado com outras pessoas também. Né? Então, Exatamente. tudo isso a gente tem que pensar realmente, não é só pensar, não, eu vou abrir uma clínica inclusiva, vou atender pacientes, mas a gente tem que pensar nas necessidades desse paciente, e a gente tem que ter o preparo para receber os pacientes também, com diversos Exatamente. tipos de deficiências, dificuldades, justamente para reabilitar. Então, né, a nossa proposta sempre é reabilitação. Então, a gente tem que ter o preparo, não é só, né, querer reabilitar, mas daqui a pouco a gente não consegue por não ter, né, É, essa todo esse preparo, tanto no ambiente quanto, né, no saber como eu vou é abordar o verdade. paciente, como eu vou fazer o paciente se sentir bem, como eu vou ensinar um exercício, ou vou mostrar, ou vou descrever o exercício para o paciente que, né, não tem a visão ou tem déficit de visão, e Uhum, até o para reduzir riscos. E foi bem uhum. interessante também a parte domiciliar, que né, muita gente às vezes pensa, ah, não, o paciente vai na clínica e a gente fala o que é bom, o que não é em casa, mas é muito interessante também a gente saber onde a pessoa está vivendo, como que ela, né, ela faz as atividades de vida diária, que é interessante, principalmente o idoso, né, os riscos de queda, os riscos até de repente, um ambiente pouco iluminado. Então, tem tudo Uhum, isso que é importante da gente, né, estar inserido no uhum. ambiente para facilitar mesmo as atividades do paciente. Não é só na clínica e visão do paciente, mas a visão da onde ele está, A como vida. ele está, até para auxiliar a família, né? Na hora É, que, né, a gente vai dar orientações, né, das atividades diárias, de repente a família também saber ou poder ajudar. Então, realmente é um ótimo trabalho. é verdade. E daí é o que a gente fala, não, a gente não precisa ir sempre, né, fazer essa visita domiciliar, mas se a gente for uma vez e já conhecer, já e já indicar, já é ótimo. E agora tem a possibilidade também do atendimento online, que daí isso facilita muito. Se a pessoa, né, tem alguma deficiência visual ou é mais idoso, a família ajuda a fazer ali a chamada de vídeo, a gente consegue observar ali o que precisa, orientar, ou se é em outra cidade também faz chamada de vídeo, já orienta, já olha. Isso Isso até é na bem. pandemia facilitou muito, né, os atendimentos online para Uhum, auxiliar todas as pessoas, principalmente com Covid também, que tinham deficiências, né, ou problemas respiratórios. Então, realmente ficou bem interessante. E exato. agora está só crescendo e ajudando muito, né, na Exato. reabilitação. É o que a gente nem imaginava, né? Se não tivesse a pandemia, que poderia ter essa opção. E a gente tem pacientes que começou a atender, né, na época da pandemia, e hoje em dia a gente continua atendendo online porque não mora em Porto Alegre. Sim, Então, porque é eles outra situação aderiram a essa deles versão do online e toda semana a gente atende também lá. no online, porque foi bacana, né?
E é possível e realmente tem resultado, né? Isso é E tem resultado, a gente vê um resultado muito bom, isso é ótimo, né? É como se estivesse ali com a gente, mas certeza, mas claro, com a distância da tela, mas que com a a gente distância da... consegue auxiliar mesmo distante, né? Mas quando tem É, familiar, principalmente, que ajuda o paciente a exatamente, realizar os exercícios, então realmente exatamente. E tornou um pens, meio. exatamente. E pensando agora em agregar mais serviços, a gente tem a ajuda da Débora também, que é importante falar, né, Débora? Ali na clínica, então a gente tem esse olhar também das palmilhas, né? Porque tem muitas pessoas que já têm doenças associadas, que precisam desse olhar, então, né? Postural, né? Postural, Postural, que é bem interessante, principalmente até pacientes com deficiência, às vezes têm essa diferença no no caminhar, meio. na postura, então tudo isso influencia bastante. A visão tem muita interferência na postura e a palmilha ela vem para justamente melhorar a postura e fornecer um equilíbrio melhor para o paciente, uma estabilidade melhor na marcha. Então, tudo vai se agregando e realmente vamos ajudar muitos pacientes, né, na reabilitação. Exatamente. Então, a gente consegue avaliar e entregar essa ferramenta, né, que vai ajudar no dia a dia, que é muito importante, muito Facilitar, boa. a gente quer facilitar a vida, né, as atividades diárias dos pacientes, né, que de repente tem alguma Exatamente. dificuldade que a gente vai trazendo de novo para a vida diária, conseguindo fazer todas as atividades, alimentação, vestimenta, tudo, né, Uhum, é verdade. gerar o Isso equilíbrio. já tem um complemento maior ainda, né? De coisas que a gente pode entregar para os pacientes, né? Porque é bem importante. E a gente estava falando sobre a socialização, né, Débora? E eu lembrei que sempre assim a gente tenta fazer, além de ações de voluntariado, de ações para ajudar as pessoas que precisam, assim, ali na clínica, né? A gente promove em datas, por exemplo, festa junina, a gente faz as festas ali na clínica, convida a comunidade, então, quem quiser vir, né, para conversar, para passar a tarde ali com a gente, Isso. e também arrecadar alimentos, que daí a gente consegue uma arrecadação para sempre ajudar ali, E né, precisa. alguma instituição que a gente possa estar ajudando. Então, isso também é uma forma de socializar, né, os pacientes Isso. se conhecerem, mas abrir para a comunidade também, quem quiser participar. Não A é gente faz, tem anos que a gente faz na praça, então isso abre mais ainda, né, com pessoal que mora certeza. ali por perto. Não é só uma clínica, na verdade, né? A gente tem que trabalhar também para ajudar outras pessoas, socializar as pessoas. Então, né, vamos mudar essa divisão de só clínica de fisioterapia, reabilitar o paciente individual. Não, justamente a reabilitação, quando ocorre assim com mais pessoas, com socialização, é muito melhor e realmente o paciente se sente melhor mesmo, né? Uhum. Os pacientes que têm mais dificuldade de se socializar ou por, né, às vezes tem um pouco de vergonha, então isso ajuda muito, né, a gente, né, proporcionar ambiente ou dias especiais para essas pessoas que faz muita diferença na reabilitação e também na vida, né, do paciente. Exatamente. A gente tem pacientes, assim, não, jovens, sabe, que sofreram algum acidente ou estão passando por algum processo e a gente vê assim, ai, não, eu não quero sair porque Né, não tem eu um não me pouco de sinto bem resistência, ainda, né? sabe? Ué, Não consigo sair, né? O que que vão pensar, vão ficar me olhando. Então, essas ações que a gente faz ali na clínica, ou a gente faz encontros, enfim, isso ajuda muito a eles estarem ali conversando, né? Conseguirem fazer trocas. sim, aderir também ao tratamento, porque tem muitos que também não
não querem ou têm uma resistência em começar por receio, por medo, vergonha. Então, é uma forma mesmo de atrair o paciente para, né, para reabilitar, para se sentir bem, para melhorar mais, né? Então, muito legal mesmo essa proposta de tirar um pouco aquela coisa, ai, vou lá na clínica para fazer exercício, para fazer fisioterapia. Não, Uhum, justamente, é essa diferença de repente, uhum, e trazer ou seja, conversar com outras pessoas, conhecer outras pessoas que também têm alguma deficiência, alguma dificuldade, né, que de uhum. repente possa interagir, e isso é bem interessante, bem, É, muito humanizado, né, isso é muito legal, a gente pensa sempre nesse lado mais humanizado, de motivação também, de motivar os isso, pacientes, né? com certeza. Então, então ajuda muito, assim. Então, a gente quer convidar todos, né, que tiverem em Porto Alegre para nos visitar, né, fazer uma visita, tomar um chá, um cafezinho e conhecer nosso trabalho também, né? A gente sempre está buscando novas amizades, então é bem importante, assim. A gente está ampliando agora nessa área da educação também, agora que eu me formei no doutorado. Então, tô com um tempinho a mais, né? Porque doutorado tira bastante tempo também da gente. Aí já fica mais tranquilo E, para. e daí, agora ampliando essa rede, comecei a fazer, divulgar o workshop. Então, em maio vai ter o primeiro workshop lá na clínica, vai ser online, mas também é uma forma do online para conectar várias pessoas, né? Que não estão em Porto Alegre, então que possam se conectar. E, então, fica o convite, né, para quem quiser nos conhecer, agora com a Débora também atendendo lá na clínica. E, e vai ser um prazer, assim, receber todo mundo, né? E é isso, não sei se tem mais alguma pergunta, Débora. Não sei como é que tá Tá nosso tempo. ótimo. Eu vou te agradecer que a gente está em cima do tempo já, mas Uhum, foi muito bom, realmente. Eu acho que esclareceu bem o público quanto a esse tratamento, que é importante mesmo a gente ter esse conhecimento, essa especialização toda, né, para atender um paciente, não é só querer atender, né, a gente tem que ter ferramentas e saber o uhum, que fazer, né? Então tá, exatamente. Mariana, muito obrigada. Te agradeço, Obrigada, foi muito legal, muito interessante mesmo. que bom. Eu que agradeço a oportunidade de estar conversando contigo. Espero voltar para a gente conversar sobre outros Com assuntos certeza. também, que eu acho que Vamos tem fazer bastante mais. coisa para a gente conversar. Eu atendo bastante a área da saúde trabalhadora, então quem sabe a gente possa também falar Vamos sobre fazer isso. uma nova entrevista sobre isso. Mais para frente a gente pode Interessante. conversar. Isso mesmo, fico à disposição, tá? Muito Muito obrigada. obrigada. Então tá, pessoal, muito obrigada. Até o próximo programa. Tchau. Tchau.